Oi, pessoal, bem-vindos ao episódio 3 do Bate-Papo Netflix. Eu sou o Fernando Nonoai, eu estou aqui com a minha amiga Ana. Oi, Ana. Oi, Fernando! Estamos de volta. Terceiro episódio. Terceiro Então, episódio. hoje nós vamos conversar sobre qual é a série que você vai comentar, Ana? Bom, a gente vai começar com a série sueca, O Assassino Improvável. Tive que fazer pesquisa para esse, pra esse episódio, Fernando. Nome das pessoas, porque é uma história real, baseada num livro sobre o assassinato do primeiro-ministro sueco, Olof Palme. Tá, mas antes de tu começar a falar sobre essa série, eu quero dizer também que depois eu vou falar um pouco sobre a You, que no Brasil foi traduzido para você, o título, Você, não sei, você, isso, tá. Mas você vamos falar You, as pessoas sabem no Brasil também, né, claro. sabe. E no final nós vamos ter o troféu abacaxi ou uma menção honrosa. Então fiquem até o final para saber hoje. Nós, na verdade, eu posso antecipar que nós temos 2 troféus abacaxi hoje. Não vamos ter Sim, nenhuma o meu menção honrosa. troféu abacaxi é um abacaxi bem grande. É, o É meu um abacaxi também. gigante. É. Então são séries ruins ou filmes ruins que a gente vai comentar. E a menção Tá. honrosa, hoje nós não vamos ter, mas menção honrosa é tipo uma série que a gente, um filme ou uma série que a gente quer comentar rapidinho, que vale a pena também o pessoal assistir, que nós gostamos, enfim. Isso Vamos mesmo. começar então com a série sueca. Sim, então a série sueca, O Assassino Improvável, e é baseada num livro desse cara que chama Thomas Patterson. Até aparece na série mesmo, no final de cada episódio, aparece no final que é baseado nesse livro. Só que assim, a história do assassinato do primeiro-ministro sueco, Olof Palme, é que nem o assassinato do John Kennedy. Tem milhões de teorias, conspirações, e nunca ninguém achou quem é o culpado. Nunca, até hoje. Aconteceu em 1986, e antes da internet existir, agora que existe internet, piorou então. Tem grupo de Facebook, tem blog, tem podcast, tem tudo que fala assim, 1 milhão de teorias. E na série mesmo, aparece só 2. E a terceira teoria, que é a teoria a teoria principal, né? Do cara que escreveu o livro, que ele, na opinião dele, foi esse cara chamado Stig Engström, que matou o primeiro-ministro. A gente tem que falar também, a gente esqueceu de falar no início, que o nosso Contém podcast spoilers. contém spoilers, então para as pessoas que não gostam de spoilers, não ouçam o podcast, esse episódio, e se quiserem assistir essas séries que a gente vai comentar, assistam primeiro e depois ouçam Sim, o episódio, porque vai ter spoilers. sim, com certeza. Totalmente spoiler. Assim, essa série tem mais spoiler se você não conhece a história. Se você conhece a história, não tem muito spoiler, mas tem algumas coisas novas, assim. Eu sabia um pouco da história, mas não dos detalhes, né? E, por exemplo, a teoria do Thomas Patterson, que escreveu o livro, é esse cara que chama Stig Engström, que na época a polícia nem achava que ele era suspeito, tá? Primeiro, o que que aconteceu? Teve vários, como se diz, pode falar cagada no podcast? Sim, pode falar. Pode. Teve várias cagadas da polícia, porque não existia, cara, não existia assim crime aqui na Suécia. Só para você ter uma ideia, como aconteceu o assassinato, o primeiro-ministro não tinha, estava andando na rua, ele tinha ido no cinema com a esposa, com o filho e a namorada do filho, e aí eles saíram do cinema, eles estavam andando na rua, no centro de Estocolmo, sem guarda-costas, sem segurança nenhuma, e uma pessoa veio e matou ele a sangue frio, assim, né? Atirou, ele morreu na hora e atirou na esposa também, mas ela sobreviveu. Tá, eu tenho uma pergunta. Tá. Essa série, ela é um documentário ou assim, com atores Não, é uma série fazendo os dramatizada. personagens? É É uma uma série série dramatizada. dramatizada, Tá. não é documentário. Eu achei que fosse um documentário. Essa série não é um documentário, é uma série dramatizada com atores
que fazem os personagens reais, que são pessoas mesmo que existiram na vida real, né? Certo. Mas é dramatizado. Tem algumas coisas que são de domínio público, são, né, conhecidas, e tem umas partes que são ficção, baseadas no livro desse cara, Thomas Patterson. Deve ter sido um best-seller aí Pô, na Suécia. não, Não? não, porque tem várias pessoas que acham que não é, a teoria dele não está certa. Todo mundo tem a sua teoria aqui. Sim. Que nem eu falei, que nem o John Kennedy. Todo mundo tem a teoria de quem matou o John Kennedy, quem matou o Olaf Palme também, tá? Só que assim, como eu estava falando, não tinha crime aqui, não tem crime, assim como tem no Brasil, e o primeiro-ministro andando na rua, sem guarda-costas, sem seguranças, e uma pessoa, um cara veio, atirou nele, a sangue frio, assim, meio perto, né, queima-roupa, e atirou na mulher, a esposa dele sobreviveu e ele morreu na hora, né, na calçada. Só que o problema, as cagadas que, que aconteceram, foi a polícia não soube investigar, tá? Ele estava ali deitado no chão, sangrando, morrendo, e aquela confusão toda, um monte de gente passando, os transeuntes. Tanto é que na série, eles não sabiam que a pessoa que tinha morrido era o primeiro-ministro. Eles pensaram, um cara morreu ali. E a esposa dele estava falando, quando veio a ambulância, finalmente veio a ambulância, veio outros polícias, ela falou assim, o policial pergunta para ela, qual é o seu nome? Ela falou assim, você tá louco? Você não tá me reconhecendo? Você não sabe quem eu sou? Não sabe quem eu sou? É bem assim, quem tá ali no chão morrendo é o primeiro-ministro. Aí a galera, depois de quanto tempo, se ligou que era uma coisa super grave, né? Mais do que eles pensavam, porque não tem assim, sabe? Ninguém viu isso acontecer. Aí, tá, passou. Só que o problema foi o seguinte: depois que isso aconteceu, a polícia não investigou direito. Tanto é que tinha um monte de gente passando, pisando, transeuntes. Transeuntes. No outro dia, uma pessoa achou a bala, né? No chão, assim, uma pessoa transeunte, não foi nem a polícia, eles nem viram, assim, a área, não viram, né? Tava nevando e também, né, tem um monte de pegada, um monte de sujeira, não teve como. Tem a parte política também, só que eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu também não sei muito e também não precisa saber. Mas o Olof Palme, o primeiro-ministro que morreu, ele era uma pessoa muito odiada. Ele Ele tinha vários era? inimigos. Era. Era. Ele tinha vários inimigos. Ele era o Odette Reutemann da Suécia. Quem matou Odette Reutemann? Lembra dessa novela? Claro, Que minha todo novela mundo... preferida. Como que chamava? Vale tudo. Vale tudo. Então, era uma pessoa que nem o Odette Reutemann, que todo mundo odiava ele. Então, assim, quem matou o Odette Reutemann, quem matou o Olof Palme? Todo mundo tem a Uhum. sua teoria, né? Sim. Mas vale a pena a série, então? É boa? Vale a pena, vale a pena. Só que, minha opinião, porque lógico que eu tenho que dar minha própria opinião aqui, não acho que foi esse cara que matou, tá? Uhum. Primeiro, no final, no último capítulo, que eles fazem a dramatização da teoria de como que rolou o assassinato, não colou para mim. Primeiro, por que o cara, ele trabalhava num prédio perto de onde o primeiro-ministro tinha ido no cinema, ali no centro de Estocolmo. A teoria é que ele viu o primeiro-ministro entrando no cinema, aí ele voltou para o escritório, esperou umas 2 horas e saiu, mas não foi premeditado.
Então, quando ele saiu do escritório, ele viu o primeiro-ministro e a esposa saindo do cinema e começou a seguir eles. Aí, quando teve a oportunidade, ele pegou o revólver que estava com ele e matou o primeiro-ministro. Que foi mas meio assim... se ele estava com revólver, se ele voltou para o escritório para pegar o revólver, então é essa parte premeditado, assim que né? não... Essa parte que eu não entendi direito. Primeiro que ninguém tem um revólver assim, ninguém anda com arma aqui. Como que o cara tinha um revólver no escritório? E também outra teoria, assim, como que ele conseguiu esse revólver? Tem uma teoria que talvez ele pegou de um amigo, porque era o mesmo calibre, né? Mas esse cara, então, ele foi para prisão? Não, ele morreu no ano 2000. Então, assim, na época, eles não prenderam ninguém, então. Sim, prenderam uma pessoa, um cara que ele tinha problemas psiquiátricos, que estava meio ali pela área, só que prenderam assim o cara do nada, porque ele, em uns anos atrás, ele matou uma pessoa aleatória na rua, e ele era uma pessoa alcoólatra, que usava drogas, e ele estava assim na área, e a polícia descobriu que ele estava nessa área, então, então deve ter sido ele. Tipo, foi um bode expiatório. Foi. Mas outra coisa também que ninguém, especialmente a polícia, o chefe de polícia que foi nominado, né, para fazer isso, ele não aceitou a teoria de ter sido uma pessoa sozinha. Ele queria uma coisa assim, conspiração. Ele queria drama. Ele queria, sim, motivo político, com várias facções. Não aceitou que seja uma coisa meio anticlima, né? Sendo que o cara tinha, assim, 1 milhão de inimigos, todo mundo queria matar ele, e de repente um cara com problema psiquiátrico matou ele e pronto. Mas, assim, outra coisa que também não colou comigo, a teoria, foi o motivo do Stig Engström matar o primeiro-ministro. Primeiro, ele não tinha problema psiquiátrico, tá? Ele era uma pessoa considerada normal, ele era alcoólatra também, mas ele trabalhava, ele era casado e tudo mais. A única coisa que meio que eles queriam demonstrar do motivo é que o Stig Engström fazia parte dos moderados, que é o partido político que era oposição dos social-democratas, que era o partido do primeiro-ministro. Mas, assim, será que alguém pagou ele? Será que foi só por convicção? Porque ele também não gostava da política do Olof Palme. Mas também, você pensa assim, uma pessoa que não é violenta, uma pessoa que não tem problema psiquiátrico, só porque ele não concorda com o cara, com a política do cara, matar ele, não faz sentido. Então, assim, não tem assim um motivo forte que fala assim, não, foi esse. Sim. E também se foi premeditado, se não foi premeditado. Quantos também não episódios colou. são? São 5 episódios. 5. E é Legal. isso, mas assim, se vocês gostam de uma série histórica, coisas de política, coisas de conspiração, assistam, é bem legal. Os atores são super bons também, são atores conhecidos aqui na Suécia. Recomendo. Tá fazendo sucesso aí na Suécia? Tá no primeiro lugar. Tá no primeiro Top lugar. 10. Tá no primeiro lugar. Aqui. Certo. Eu vi a chamada, eu vi o trailer. Então, Fernando, uma coisa para você assistir de final de semana. Perfeito. Então, eu vou comentar agora sobre a série You, Você, que foi lançada agora a 3ª temporada. Eu não sei se já tinha assistido, Ana. Não, nunca alguma assisti. temporada? Me fala. Não, me fala então, porque não tenho assim, nem ideia do que é.
Então, assim, então, spoilers de novo, spoiler alert. Tá, mas pode Eu vou falar tentar. spoiler pra mim, eu Não, assisto mesmo assim. não falou, eu vou tentar não falar tanto spoiler, mas enfim. O personagem principal do You é um psicopata, um assassino, que se Tá, chama Joe Goldberg, que é feito pelo ator Badgley, que ele fez Gossip Girl. Eu não assisti Gossip Girl, mas ele é famoso pela aquela série também. Ele é um stalker, é amante de literatura. A primeira temporada se passa em Nova York. Então ele tem uma obsessão por uma mulher que ele encontra na livraria. tá. Mas ele E era serial killer antes ou ele tem começou depois? eles eles mencionam uma namorada que ele tinha antes, Tá, que desapareceu e tal. Então, já tem um histórico, assim, de ele ser um stalker, né, tá. assassino, mas a gente não sabe muito bem, né, o porquê e o que aconteceu. Mas, enfim, então ele fica obcecado por essa mulher. E então tem crimes e ele constrói uma jaula de vidro no porão da livraria. Nossa, gente. A jaula de vidro reaparece na temporada 2 e na temporada 3 eles que constroem Mas o a que que ele jaula de vidro. faz com essa jaula? Ele, Ele coloca a ele menina dentro. coloca a menina dentro, às vezes não é o objeto da obsessão dele, mas o namorar, ou pessoas que se interessam por ela, ou pessoas que começam a desconfiar dele. Várias pessoas acabam entrando na jaula de vidro nas temporadas um, 2 e 3. Mas por que que entra na jaula de vidros? É para Não en... tipo, ele... Ele Não, coloca as pessoas lá. sim, 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 sequestrada, né? Sequestra, Sim. mas por que ele não mata as pessoas diretamente? Ele deixa por um tempo lá, ele tortura as Enquanto pessoas. está decidindo o que vai fazer com elas. Às vezes ele Tá, não sabe muito bem o que vai fazer, então põe lá para fica de molho enquanto eles estão pensando que ele está que pensando o horror, que fazer. gente. Mas enfim, então a primeira temporada se passa em Nova York, então tipo assim é tudo do ponto de vista dele. Né? Ele tem um monólogo que a gente ouve o que ele está pensando e é Tá, interessante porque você vê assim o pensamento dele e o que ele fala, o contraste do que ele está pensando e do que ele fala para as outras pessoas. Então isso é entendi. interessante. Uhum. E na primeira temporada eles fazem muita gozação com os hipsters de Nova York. Então Tá, tá. Tipo, tipo o quê, assim, por exemplo? tem muito comentário social na série em toda. Então, a primeira Uhum. temporada é tipo assim, os hipsters intelectuais e amantes de livros e tal. Sei, sei. Aquelas É pessoas que fingem ser super intelectual para se isso. mostrar. Na segunda temporada, ele se muda para Los Angeles. Tá? Então, e Interessante. na segunda temporada, o foco não são, tipo assim, eles fazem mais gozação com aqueles tipos New Age de Los Angeles, Sim, umas coisas né? são, porque ainda mais na costa Espirituais, oeste tem essa coisa de hippies, de macrobiótico, exato, de exatamente, tudo é gurus tudo é gluten free, tudo não sei o que free. Então tem essa tipo a cultura da saúde, né, tudo é vegano, isso. vegano, tudo É. é orgânico. Então É, eles fazem muito, ele é muito cínico, né? Então as piadas sempre é ele fala, comentando na cabeça dele sobre essas pessoas que ele encontra, né? Mas enfim, ele se apaixona por uma outra mulher que se chama Love, né? E a Love no final da temporada 2 é revelado que a Love também é uma psicopata. Então ele se apaixona por ela, ele gente, tipo assim, tá que stalkeando a loucura. Love Mas peraí, e peraí, mas ela é psicopata, como assim? Ela assim, também mata, ela também ela é é serial revelado killer. que ela tinha um marido que morreu de câncer e na verdade depois a gente descobre que ela contribuiu para a morte do ex-marido, Ah, tá, né? ela E inventou o também e no cara. final ela
Eu não lembro direito o que acontece, que faz tempo que eu vi a temporada 2, mas, tipo assim, tem alguém lá na jaula que ele tinha prendido, e no final ela mata também, no final, e ele fica surpreso e ele tenta matar a Love. E aí ela diz para ele que ela tá grávida. E Mas aí é ele... verdade Sim, é verdade, porque que ela tá eles grávida? estavam juntos, né? Tipo assim, ele era obcecado com ela, mas eles começam a namorar. Teve um E aí relacionamento e outras tal. pessoas as pessoas ao redor dela, que ele não gosta, ou que acham que estão fazendo mal para ela, ele mata e tal. Mas Aham. enfim, na temporada 3 os dois estão casados, Tá. com um filho, Gente, aham. E o filho e ainda é neném ou o ele filho é já é mais? nenê. Tá. Ele estava esperando que fosse uma filha, porque ele acha que se fosse filho ia ser um psicopata como ele. Uhum. Mas enfim, eles se mudam para um subúrbio da Califórnia, que é um subúrbio assim classe alta, né? E aí o foco da Entendi. piada são as influências, as mães influências do Instagram. Sim, adoro. As moms influencers. Uma influencer. Então, Uma palavra nova. aquelas mães perfeitas no Instagram que dão dicas de como ser uma mãe boa, e aquelas assim também não, mas todos Dicas nós de temos. nutrição, dicas de. é, faz E, tipo, yoga, faz todos os pilates, exato, esse tipo mas de que coisa. também cometem erros, mas são aqueles erros assim que elas escolhem para falar, né? Porque na verdade a vida real não é tão perfeita assim, né? Vai ver a mulher alcoólatra e tá lá Então, com essa o é uma filho. personagem bem engraçada, Sherry, que se torna amiga da Love. Né? E então a Love e o Joe são bem diferentes, assim, são peixes fora d'água nesse nesse ambiente, né, do subúrbio da Califórnia. Tá. E ele também, o marido da Sherry, essa Mums França, ele é um cara assim, super fortão, assim, também, e ele tem um grupo de amigos que eles fazem, assim, fim de semana na floresta para redescobrirem a masculinidade primitiva deles. Gente, que loucura! Então o Joe, que não tem nada a ver com esse tipo de homem, ele também é engraçado porque ele está totalmente Mas fora ele do vai lá contexto nesse dele. retiro também? Sim, vai no retiro, Ah, tá. que não tem nada a ver com ele, então é engraçado também né, ele comentando na cabeça Aham. dele sobre esses caras, né? Então ele está num ambiente totalmente estranho para ele. Mas enfim, então a série também, assim, no início eles querem ser um casal normal, pais normais para criança. Então eles tentam se adaptar, são os dois psicopatas que querem levar uma vida normal. Uhum. Só que aí o que desencadeia, assim, já no primeiro episódio, eles têm uma vizinha, um casal que mora na casa ao lado. A mulher começa a dar em cima do Joe e o Joe começa a flertar com ela e a Love descobre e mata, já no primeiro episódio, mata a vizinha. Já matou a vizinha. Ah, então, mas assim, é uma série de serial killer, mas é meio engraçado, é meio comédia também. É É, é isso. meio, é meio comédia, e tipo assim, eles tentam fazer com que, claro, tipo, o personagem principal, os dois, né, na terceira série, são psicopatas, são assassinos, mas que a série pede que você simpatize com eles também. Né? Tá, entendi, entendi. Não, É, mas parece bem legal, assim, vou assistir, vou assistir. Você recomenda esse show? recomendo, sim, eu acho os atores Hum. são muito bons. A atriz que faz a Love, ela se chama Victoria Pedretti. Ela também está em duas séries da Netflix que eu assisti, A Maldição de Hill House, The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, A Maldição da Mansão Bly, Ah, tá. que Tá, são então, duas séries mas de é meio terror. de terror, É, né? é. Tá. Ela é a mesma atriz, ela é muito boa. Aham. Enfim, Ah, recomendo, é legal. divertido. Agora, e no final, um mini spoiler, o Joe acaba em Paris. Então, eles dizem no final que
eles vão fazer uma quarta série, a quarta série foi aprovada, Tá. então provavelmente ele vai estar em Paris, matando pessoas em Paris, vai se apaixonar por uma francesa, provavelmente. Adoro, É. adoro. E, assim, eu sei que essa série tá bombando no Brasil também. Vários perfis no Twitter só sobre o You, né? O você. Uhum. E. Ah, que Ah, bom. vale a pena. Eu acho que no Brasil também, de repente, porque o Gossip Girl deve ter feito bastante sucesso e o cara é do Gossip Tem Girl. também. É isso também, É, Gossip Girl. Isso, isso. é. Mas enfim, então, Então, o que você troféu quer falar abacaxi. agora? Troféu abacaxi? É. Então, agora a gente acabou de falar das séries que a gente gostou. E agora a gente falar dos abacaxis da Netflix, tá? Porque sem abacaxi não dá para viver, Vamos lá, não é troféu abacaxi. verdade? Qual é o teu troféu abacaxi hoje? Para Meu quem? troféu abacaxi de hoje, dessa semana, desse episódio, é uma série documentário, 4 partes, israelense, chamado O Motivo. Que você assiste as 4 partes, os 4 episódios, e você não descobre o motivo que o cara matou a família, tá? É o Que eu título que fiquei engana, um título enganoso. totalmente enganoso. Bom, a história é assim, tem um menino, acho que aconteceu em 1980, 89, e é um menino, ele tem 13 anos só, e um belo dia, ele é uma pessoa normal, todo mundo estava dormindo, ele acorda, pega uma espingarda e mata a família inteira, Uhum, do nada. Mata o pai e sim. a mãe, e ele tem 2 irmãs mais velhas e mata todo mundo. E pronto. Ele fala que ele ouviu uma voz, que foi um alienígena, ele viu um alienígena, e esse alienígena falou para ele matar a família. Mas, assim, ninguém acreditou nele. Única pessoa. Aí, assim, é uma investigação. Tem umas coisas na Netflix que são assim: eles investigam, 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 ninguém se assiste, ninguém acha o que aconteceu. Sim. A única pessoa que sabe o motivo real é o advogado do menino na época. Só que ele mesmo, na série, ele falou assim: olha, eu sou a única pessoa que sabe o motivo, só que eu não vou falar para você, Ah, que para o bom, depois de ter repórter. assistido. Depois... Aí você fica assim, bom, não é possível. Sim. Será que Ela é tá... isso? Aí assim, aí o lance acaba, se fica, eu vou Hum, quebrar a televisão, não é possível. sim. É, daí não dá, não. Não, não dá, um abacaxizão para Então ele. tá, abacaxi pro o motivo. O motivo. Troféu abacaxi. O meu é para um filme que se chama Hypnotic. Eu, Aí não, mas eu queria assistir, é um abacaxi? eu tava dando uma olhada na internet, aparentemente dividiu os espectadores do Brasil. Tá, É tipo assim, ame ou odeie. uma galera adorou e outra galera achou É, abacaxi. então, para mim, eu adoro esse tipo de filme de suspense psicológico. Adoro. Então, eu assisti o trailer, parecia super legal. Como eu assisti, primeira coisa que a personagem principal, ela é feita pela atriz chamada Kate Siegel. Ela se parece um pouco com a Angelina Jolie. Ela me lembra um pouco a Siegel. Angelina Tá, eu Jolie. vou ver, não sei Ela vou também ver. está numa outra série que está fazendo sucesso, Midnight Mass, Missa da Meia-Noite. Ah, tá, sei. A gente não É, falou de Midnight Mass, de Missa não, da para um outro Meia-Noite, mas episódio a gente outro fala. episódio. Mas enfim, ela tá nessa série também. Ela tem problemas assim psicológicos e uma amiga dela numa festa recomenda um terapeuta que trabalha com hipnose, um hipnoterapeuta, né? Tá. E Uhum. aí ela Já vi que vai ser começa. bom, só pelo enredo, já vi Então, que vai ser bom. então ela começa a ter sessões com esse cara e ela descobre que está correndo um grave risco de vida com Mas ele. eles começam a ter um relacionamento, Não, rola um não. clima, Ele assim, é não, tipo, não. ele é o vilão, que na verdade depois se descobre que o vilão é o pai dele também.
pai desse cara, que era o Uma coisa assim que mentor, não faz sentido nenhum. que era o mentor dele. Então, tem várias reviravoltas. Eu dormi no meio. Acho que foi Dormi por no isso que meio. você não entendeu, Fernando. Você dormiu no meio, aí você Ah, sim. acordou no Não, final. não é que eu Gente, dormi, eu dei um cochilo, vai né? cochilar, Dei uma famoso cochilo. cochilada, porque eu tava, primeiro não estava indo a lugar nenhum, aquela coisa. Assim, a ideia é interessante, mas eu acho que não foi muito bem executado também, a direção. E também, assim, eu achei a interpretação dos atores péssima, a interpretação. Sério, porque a Kate Siegel, da Missa da Meia-Noite, ela foi uma boa atriz. Eu achei ela Ela boa, é não uma boa vi, atriz, com certeza. Eu não estou dizendo que eles mas acho que são. mas a história, então, também não ajudou, né, Eu acho que a gato? história, o Nem diálogo, às vezes os atores não são ruins, mas simplesmente o diretor não conseguiu tirar uma boa interpretação deles. Tá, entendi, Então, entendi. Então, esse foi o seu troféu abacaxi. esse é o meu troféu Mas abacaxi. Então, assim, como eu disse, aparentemente no Brasil tem pessoas que estão adorando, outras estão odiando. Então, eu gostaria de saber, as pessoas que estão ouvindo, se já assistiram, e qual é a sua opinião, de que time você está. vai lá no Twitter, no nosso Twitter, @batepapo Netflix, tudo junto. É, Vai, se você amou ou odiou Hypnotic. odiou o hipnótico, vai lá. Que o Fernando quer E, saber. e também as séries que nós comentamos hoje, né? Sim. You e o Motivo, que foi o outro troféu abacaxi, e o Assassino Improvável. É Então um tá, Fernando, mais suspense. alguma coisa? Não, acho Mais que é algum isso, Ana. abacaxi? Ah, então Não é tá, isso. gente. Então, não deixa de favoritar a gente no Deezer, se você estiver assistindo ou escutando pelo Deezer. E também seguem a gente nas outras plataformas, Spotify, Google, estamos em todas. Sim, o podcast E, já está em todas as plataformas tá agora. vendo? Apple, Google. E também segue a gente no Twitter. A única coisa que a gente tem é Twitter. Não temos nenhuma outra mídia social. É @batepapo Netflix. Vai lá, Exatamente. gente. Então tá, até semana que vem, Ana. Até semana que vem. Beijo, tchau. Beijo, tchau.